Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez diretamente de Brasília, nosso repórter, nosso jornalista, meu amigo Rinaldo Oliveira. Tudo bom, Rinaldo? Como é que você está? Oi, Santoro, tudo bem e você? Que prazer falar com você. Obrigado pelo convite. O mesmo. Estou há tempos, tentando te achar, consegui te achar lá nas redes sociais, consegui mandar um recado para você, você ligou para mim, a gente combinou. Tudo bem? Como é que é? E aí? Como é que está Brasília? Fervilhando? Aqui é sempre fervilhando, Sempre. né, meu amigo? Sempre fervilhando, não tem jeito. Mas diga aí, como é que você entrou na Manchete? Como é que você começou? Fez faculdade de comunicação? Como é que foi? Conta a tua história, por favor. Sim, eu fiz faculdade de comunicação lá em São Paulo, eu moro em Brasília hoje, mas faz 20 anos que eu estou por aqui, o resto da vida toda foi lá. Uhum. E eu me formei em jornalismo, trabalhei 8, 9 anos na Rádio Globo, Excelsior, CBN, e lá eu conheci James Rubio. James Rubio, que era o diretor de jornalismo da Manchete. Antes, ele era um dos apresentadores do jornal da Excelsior, que eu era o coordenador. E a gente se dava muito bem e tal. E quando eu saí da Rádio Globo Excelsior de CBN, eu fui procurar o James. Falei, o Heródoto me demitiu. O Heródoto Barbeiro fez uma barbeiragem e te demitiu. Aí ele falou, olha, se o Heródoto te demitiu, eu vou te admitir. Que legal. Falei, poxa, tal. Aí, cara, aconteceu uma coisa muito interessante, porque você sabe que o profissional de rádio, não sei se é, mas na nossa época era, ele não era bem-vindo na televisão. Eles achavam que a gente de rádio só sabia falar. A gente não sabia fazer imagem, enfim, que a gente não tinha habilidade para televisão. É verdade. Aí ele chamou o Guerreiro, Luiz Guerreiro, que era o chefe de reportagem da TV Manchete em São Paulo, e me empurrou goela abaixo do Guerreiro. O Guerreiro falou, mas ele não tem experiência, como é que eu vou admitir? Ele falou, olha, James, você fica 15 dias com o Rinaldo. Se você não gostar dele, você troca. Tá bom? Resultado, irmão. Além de trabalhar com o Guerreiro na TV Manchete, ele me levou para o SBT para trabalhar com Boris Casoy, porque ele tinha 2 empregos. Ele era chefe de reportagem na Manchete e também no Boris à tarde. Aí o James ficou puto. Como assim? Chamou o cara e falou, pô, você não queria, agora você está levando ele daqui? Ele falou, não estou levando ele daqui, ele vai ficar nos 2. E aí a paz reinou, e assim eu comecei a trilhar a minha história na televisão. Foi pela TV Manchete, que assim, às vezes eu acho que eu sou... eu acho que é muito louco, porque foi muito legal, mas eu sofri demais, velho. Assim, financeiramente, a Manchete me acabou. Você só? Um monte de gente. Não pagava salário, quando pagava, atrasava. Por conta da Manchete, até hoje eu não estou aposentado. Mas eu vou te dizer uma coisa, é meio masoquismo, né? Mas foi brilhante trabalhar na Manchete. Que legal. Assim, eu aprendi tudo que eu sei de televisão lá. Eu comecei como apurador. Apurador. Em São Paulo. Em São Paulo. Eu comecei como apurador, que eu nem sei se existe mais, aqui em Brasília não existe essa função no jornalismo. O que eu fazia? Eu era o início de tudo para saber se uma situação era verdadeira. Caçador de notícia. Não era nem o caçador, porque a gente recebia as informações. Isso. Eu era o apurador. Eu ia apurar para ver se era verdade. Verdade ou não. Isso. E aí passava para o chefe de reportagem, o Guerreiro, e aí sim ele dava sequência ou não àquela informação para o repórter cobrir para a rua. Então comecei lá como apurador. Depois da apuração eu fui fazer pauta. E da pauta, a Neuza Pereira, que era a nossa... ela era... Que mulher maravilhosa, assim, que jornalista brilhante. Neuza Pereira era responsável pelo São Paulo em Manchete, o nosso jornal local. E aí ela conversou com o James e falou, cara, o Rinaldo tem cara de repórter, ele tem jeito de repórter, ele tem voz de repórter. A única coisa que ele tem que fazer é cortar o cabelo. Porque na época meu cabelo era gigante, era fio reto, aqui todo cacheadinho assim e tal. E aí o James me chamou e falou, bonitão,
Ele chamava todo mundo de bonitão, né? Aquele É. vozeirão. O James Rubin é um senhor de 1,60 m no máximo. Cabelinho branco, olhinho azul, assim, um lord, um gentleman. Eu Com sei, eu conheço. vozeirão, assim. Bonitão, a gente quer você como repórter, mas você vai ter que cortar esse cabelo. Cabelo assim no vídeo não dá. E aí lá fui eu, cortei o cabelo, comecei como repórter local, depois eu fui para repórter nacional no Jornal da Manchete, com a Márcia Peltier, no Rio de Janeiro, em São Paulo era o Florestan, e em Brasília o Carlos Chagas, um cara maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Que era um time assim muito forte. O Jornal da Manchete era uma coisa. É icônico, né? O Jornal da Manchete. Sim. Você e aí, lembra que ano que foi esse que você começou na Manchete? Comecei em 92 para 93. Foi depois que morreu Ulisses. Eu guardo muito isso, porque depois que Ulisses Guimarães morreu, foi logo depois que eu saí da Rádio Globo Excelsior. E foi quando eu procurei o James. E a Manchete já estava numa fase decadente. Já. Quando eu entrei, já estava numa fase difícil. Estava num negócio meio já complicado. Já estava com situação financeira complicada, atrasando salário e tal, mas, cara, assim, eu já era... Eu fui um apaixonado, desde pequeno, Santoro, pela TV Tupi. Sim. E aí eu brinco, que eu não tinha idade, né? Sim. Eu brinco que Deus não me deu a Tupi, mas me deu a Manchete. Me deu a Manchete, exatamente. Aqui eu falo que tem uma caveira de burro enterrada no Canal 6. Que foi a Tupi, faliu no Canal 6. Depois foi a Manchete, que acabou também no Canal 6. Agora é a Rede TV, não é Rede TV, é Rede TV. Que é... Errei de TV, errei mesmo. Aliás, uma televisão que não sai do traço, né? Puxa vida. Não sai, não sai. Mas continua falando. Você então aí começa na Manchete como repórter mesmo, aparecendo no vídeo. Aí eu fui pro vídeo e tal, aí depois tive um erro lá de direção, me convidaram para fazer o Câmera Manchete. Câmera Manchete. Que era uma espécie de Globo Repórter, né? O James falou para mim, bonitão, não vá. Aí eu fui, dei com os burros na água, e aí quando estavam pedindo a minha cabeça lá no Rio de Janeiro, falei com o James, ele falou, você está de volta ao Jornal da Manchete. Acabou. E aí voltei para o Jornal da Manchete, mas no tempo o que me sustentou durante o tempo todo que eu fiquei na Manchete, eu trabalhei em 2 empregos. Sim. Eu não sabia quando eu ia receber salário. Eu era solteiro na época, e aí eu trabalhei na Manchete, ao mesmo tempo trabalhei na TV Cultura, ao mesmo tempo eu trabalhei no SBT, ao mesmo tempo trabalhei no Fantástico. Caramba! Pois é, tudo para poder segurar a onda, porque eu gostava muito. Eu não sei se acontecia com vocês aí no Rio de Janeiro, mas a gente... É que você fazia bancada, né? Você não estava na rua. Não. Você fazia o Jornal da Manchete, segunda edição, que eu me lembro muito bem. Mas a gente, cara, tinha uma coisa assim... Eu já trabalhei em todas as emissoras de televisão, mas eu nunca tive tanto carinho do público, na rua, como eu tinha na Manchete. Eu também, porque as pessoas reconheciam na rua, entendeu? Sim, porque você era apresentador, mas eu não era, eu era um iniciante, mas estava lá naquela viaturazinha, escrito Rede Manchete e tal, as pessoas paravam a gente, Santoro. Isso. Ou se não paravam, elas aplaudiam a gente quando o carro passava. Boa sorte! Nós estamos torcendo por vocês! Que legal, né? Que legal. Cara, até arrepio de falar assim. A Manchete, ela tinha um brilho, ela tinha um astral, ela tinha uma penetração no público, assim, era carinho. E assim, poxa vida, e eu ficava bobo, porque eu estava começando em televisão. Como é que tinha aquilo? Eu já tinha trabalhado na TV Cultura de São Paulo, que é outra televisão maravilhosa, assim, para se trabalhar. É uma televisão que tem uma programação assim muito legal, um jornalismo muito voltado para coisas positivas, apesar de também da política, né? Mas assim, não dá crime. Sim. Não é? Então, mas na Manchete foi diferente, porque eu conheci um amor do público da TV aberta, comercial, e a TV Cultura não era comercial. Não é comercial. Uhum. Hoje ela acabou sendo, né? Ela acabou virando. Mas na época que eu trabalhei ela não tinha nem comerciais, era proibido o comercial na TV Cultura.
E é isso, a Manchete eu trago, assim, ótimas memórias. Cara, tinha uma coisa, assim, muito louca, porque você, quando você entrou na Manchete, você já tinha uma história, você já tinha um nome. Eu não. E eu presenciei lá cenas, assim, incríveis de pessoas querendo me ajudar a crescer, a aprender a fazer televisão. A minha primeira passagem, né, que é aquele momento em que o repórter aparece na matéria, ou eu falava ou eu andava. Eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E aí tinha o cinegrafista lá, o Dorival Paixão, uma figura assim maravilhosa. Infelizmente, foi uma das vítimas do câncer. Porque daqui a pouquinho eu falo do Paixão, mas eu vou falar de uma coisa assim que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Eu sempre me incomodou, e eu não sabia por quê, mas a sala da técnica, onde ficavam tanto os equipamentos, quanto o pessoal, os câmeras, os auxiliares, cinematográficos, auxiliares, assistentes. ficava embaixo de uma antena parabólica imensa. E eu não sei se foi isso, Santoro, mas assim, tenho vários colegas que trabalharam comigo naquela época que morreram de câncer. Câncer. Eu não duvido mesmo. Eu não duvido mesmo. Essas próprias antenas de rebatimento do celular são meio... Né? O tempo dirá, o tempo dirá. Mas, enfim, estava falando do Dorival Paixão. Foi o primeiro cara que me ensinou a andar e falar ao mesmo tempo. E, assim, o Paixão, ele não era Paixão só no nome. Todos que saíam com ele eram apaixonados, porque ele era uma pessoa, assim, tão doce, assim, tão profissional, e sabia ser delicado, no sentido melhor da palavra delicado, que não era gay, mas, assim, ele sabia... Gentil, amável. Isso. A Sabrina Sato aprendeu a fazer televisão com ele. Caramba. Quem mais? A ex-namorada do Ayrton Senna, a Galisteu. Também aprendeu com ele. Essa assim, aprendeu, a Sabrina não aprendeu muito não, tá? Mas a Sabrina não precisa aprender, né, velho? Ela tem uma aura, ela tem uma alegria. Carisma. Ela tem um carisma, uma beleza plástica. E assim, e é uma pessoa muito doce, sabe? Eu já soube. Mesmo depois que ela saiu da Band, eu trabalhei com ela na Band, fui contemporâneo, enquanto eu fazia o jornal da Band, ela fazia o Pânico, encontrei com ela aqui em Brasília, por acaso, com o Paixão, no aeroporto, e depois que o Paixão me apresentou para ela, todas as vezes que ela me encontrou, ela me chamou pelo nome. E todas as vezes que eu a via no Congresso Nacional, ela estava parada, atendendo a dezenas de pessoas indistintamente. Que legal. Isso é bom. A pessoa que sabe da sua importância, sabe ser humilde, é uma pessoa que se pode confiar. Mas verdade. Você não contou, como é que você foi de São Paulo para Brasília? Tu foi expulso? Não, na verdade, a minha carreira, ela teve muitos altos e baixos, um tobogã, que eu não conseguia entender o motivo. Uma hora eu era pauteiro, outra hora eu era chefe de redação, outra hora eu era repórter, outra hora eu era editor, outra hora... Enfim, não foi uma carreira que seguiu num rumo só, né? Altos e baixos. Nesses altos e baixos, eu saí da Manchete, passei em várias outras emissoras, né, no SBT, na Globo, na Band não, que é a Band só aqui em Brasília, TV Cultura, e quando minha filha nasceu, eu estava na Rede TV, né, depois que a Manchete morreu, que foi vendida por várias empresas, para várias empresas, aí foi para a Rede TV, e aí eu falei, cara, eu não quero ficar aqui. Eu já percebi que esses caras são canastrões. E aí eu fui para o SBT. O SBT, logo na sequência, eu fui como editor do Jornal da Meia-Noite, o jornal do Hermano Henning, e pouco tempo depois, Silvio Santos acabou com o departamento de jornalismo. Todo mundo demitido, todo mundo na rua. Ele dizia, jornalismo não dá audiência, acaba com isso. Aí foi todo mundo para a rua, eu inclusive,
e recomecei a carreira como repórter iniciante. Aham. Já tendo passado por direção, por chefia, por edição, por editor-chefe, enfim, recomecei, humildemente. Sim. Fui parar na TV Globo, ali local, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. De lá, eu soube de uma vaga na TV Cultura de São Paulo e voltei para a TV Cultura como repórter iniciante. Aham. 3 meses depois, eu estava já como repórter nacional e surgiu a oportunidade de vir para Brasília para cobrir férias de uma colega que estava saindo de férias, tal. Rinaldo, vai lá, a gente quer a sua linguagem, porque eu sempre fui um cara das matérias que encerravam o jornal, da Manchete, né? As matérias mais comportamentais. Aquelas matérias, para o apresentador terminar, a hora que termina a matéria, ele olha para o vídeo e fala assim, boa noite. Então, nesse perfil, a TV Cultura me trouxe aqui para Brasília para eu fazer um jornalismo que falasse a língua popular, que eu saísse do economês, que eu saísse do politiquês. E aí eu cheguei nessa cidade, cara, como diria o Renato Russo, eu fiquei impressionado. Meu Deus, mas que cidade linda! Cara, isso aqui o Brasil não conhece Brasília. Não. Brasília tem uma imagem muito ruim por causa da mídia, por causa das notícias que saem daqui, mas é uma cidade linda, uma cidade limpa, uma cidade organizada, tudo muito caro, é verdade, mas assim, é uma cidade que tem cores, você vê o céu em todo lugar, ela tem muito verde, a gente tem uma... O Chico Anísio dizia que o sol, quando caía em Brasília, caía de uma vez. Bum! E aqui, cara, assim, é um lugar legal para você criar filho, porque a violência, apesar de existir, é muito menor do que nas outras partes do Brasil. Aqui um crime, ele é resolvido em média em 7, 10 dias. Eu morei aí 3 anos, né? Eu morei aí Pois 3 anos. você Foi aí sabe. que eu comecei em televisão. E aqui, em Brasília, eu vim para a TV Cultura, né, para fazer o jornalismo da TV Cultura. E aí, o Boris Casoy, com quem eu trabalhei a minha vida inteira, nessas idas e vindas na Manchete, né, que eu trabalhava em 2 empregos. Primeiro trabalhei com ele no SBT, no TJ Brasil, depois trabalhei com ele no Jornal da Record. E aí o Boris saiu da Record e foi para uma baca furada chamada TVJB, que ficou 6 meses no ar. Aí ele me chamou e eu fui ser o repórter do Boris. E aí, meu amigo, estava numa fase delicadíssima. Eu tinha acabado de construir minha casa aqui em Brasília, estava endividado pra caramba e perdi o emprego. Puf! Né? Passou o tempo, aí eu me arrumei aqui para o Brasília mesmo, fui trabalhar na TV Justiça. Depois, enquanto trabalhava na TV Justiça, eu acumulei com a TV Globo local. E nisso o Boris foi para a Band. Caramba! Quando ele foi para a Band, o diretor da Band me chamou e perguntou se eu... Tirou um papelzinho aqui, assim, do bolso. Perguntou se você conhece essa letra aqui? Eu falei, conheço, é do Boris Casoy. Ele falou, pois é, ele quer que você seja o repórter dele aqui em Brasília. Eu falei, puta merda! Cara, assim, isso é um presente que eu jamais vou esquecer, porque você pode gostar ou não do Boris Casoy, mas ele é uma autoridade no jornalismo. Boris é um espetáculo de pessoa. Eu entrevistei quando eu fazia WTN. Caramba, ele é um... Ele é uma figura maravilhosa, assim, ele não é aquele cara sisudo que as pessoas veem no vídeo, é uma pessoa alegre, piadista. Imagina. E sempre me tratou assim com todo carinho, sempre me tratou com todo respeito, profissional principalmente. Ele me ligava às vezes, ele me chamava de filhinho, porque ele me conheceu com 25, 26 anos, né? Uhum. E eu já estava com 50 quando eu trabalhei com ele na Band. Aí ele me ligava, filhinho, tudo bem? Oi, Boris, tudo? Olha, essa matéria aqui que você fez, eu vou falar que é uma vergonha. Tá certo mesmo isso? Tá certo mesmo? Boris, tá certo, mas eu vou ligar de novo para a fonte, eu vou confirmar e daqui a pouco eu te retorno. E lá entrava a minha matéria, e ele, isto é uma vergonha. Muito bom, muito bom. E foi assim que eu vim parar em Brasília, meu amigo. Que legal. Mas só que agora você não está mais na Manchete, a Manchete ficou marcada na sua vida, né? E agora você está onde? Onde você está?
além de estar em Brasília, o que você está fazendo? Conta, por favor. Hoje eu passei de funcionário a patrão. Eu criei, quando eu estava na Band, porque, como eu te disse, eu não tinha, durante a minha carreira, eu tive poucos eventos de cobrir tragédia. Claro que eu cobri algumas, inclusive sobre esses dias que minha voz está num documentário na Netflix sobre o voo da TAM. Nossa, mãe. Eu cobri aquilo. Mas eu cobri poucos crimes. Enfim, não tive muito contato com isso. Quando eu cheguei aqui na Band, que o Boris me trouxe, o outro diretor de jornalismo que veio na sequência, me convidou para fazer o jornal local da Band. Sim. E aí, irmão, aí eu soube que é um jornalismo de você dar notícia ruim, tristeza, maldade e violência durante meia hora no estúdio. Por quê? Eu tinha que fazer a ponte entre o Datena, eu tinha que segurar a audiência do Datena e levantar para a audiência do Boechat, do Jornal da Band. Sim. Então, eu tinha que me envolver com aquelas histórias, enfim, segurar aquele público e aumentar. Rapaz, ali eu tive um problema seríssimo de estômago, não sabia o que era, eu tinha dores horríveis. Você já apresentou telejornal, você sabe o que é uma dor de estômago enquanto você está no ar. Eu apertava a minha barriga assim, entre uma matéria e outra. Eu ficava apertando assim a minha barriga, o meu estômago, e aí o chefe lá no switcher falava, Rinaldo, 15 segundos. Aí eu me recompunha e chamava o próximo VT. E assim eu fui parar no... minha chave era isso aqui, ó, água. Água. Pois é, fui parar no médico, descobri que eu não tinha nada. Que eu estava somatizando, fiz uma série de exames, e o médico falou, cara, você está somatizando, tem algum problema na sua vida, e descobri que o problema era o jornal que eu apresentava. E aí, ele falou, cara, você tem que arrumar alguma coisa para equilibrar essa energia, era um médico assim, meio holístico e tal. E aí, naquela época, eu estava começando os blogs. Uhum. E eu fiz um blog e comecei a falar, contar histórias de gente que faz do limão à limonada. A coisa começou a dar certo, começou a crescer em audiência. Eu falei, cara, eu tenho que fazer um site. Eu quero fazer um site, porque o blog é aquela tripinha, né? Que você vai vendo uma notícia de cada vez, né? Yeah. Eu queria um site que as pessoas entrassem no site e vissem várias coisas boas ao mesmo tempo, para elas entenderem que tem notícia boa, que tem gente boa, que tem coisa legal acontecendo no Brasil e no mundo. Mas eu não tinha o nome do site, Santoro. Não tinha o nome. E aí o nome veio da minha filha. Um dia, cheguei aqui em casa feliz, porque tinha conseguido emplacar uma notícia boa para falar boa noite no final do jornal. Falei para minha mulher, Andréia, que já virou estrelinha. Falei para ela, Andréia, você viu, a gente conseguiu emplacar uma notícia boa lá no jornal, você assistiu? Ela falou, Ri, a gente não vê o seu jornal. Eu falei, como? Ela falou, a Lorena tem medo de assistir o seu jornal. Lorena, minha filha, tinha 10 anos na época. Uhum. Fui conversar com ela, e ela disse a frase que foi a virada de chave na minha vida. Ela falou, papai, eu te amo. Só que seu programa só dá notícia de gente que morre, que mata, que maltrata criança e maltrata cachorrinho. E eu gosto só de notícia boa. Que espetáculo. Eu falei, cara, esse é o nome, velho. Eu desci correndo aqui, minha casa tem 2 andares, desci correndo, fui pro computador, só notícia boa, estava aberto, comprei todos os domínios, isso em 2010. Em 2011, eu estreio o Só Notícia Boa, que hoje é lido em 150 países. Que legal. Hoje emprega pessoas, e a gente ajuda a transformar vidas, porque a notícia positiva, cara, ela contagia, ela não contamina, ela contagia, ela leva esperança, ela leva amor, ela acalma, ela faz bem para a saúde mental. Sim. E aí a minha vida mudou, graças a isso. Que graças legal. Que legal. Notícia. Quantos seguidores tem no Só Notícia Boa? Em todas as redes a gente tem tipo 1 milhão de seguidores. Que maravilha, que maravilha. Com só notícia boa. E aí eu vou te contar que o Francisco Barbosa me disse que usa o teu site, né, o teu Instagram, para pegar uma notícia boa e começar o programa dele na Rádio Tupi. Uma das fontes dele é o teu site. Isso é um espetáculo. Isso é um espetáculo. Eu fico muito feliz. Agradeço a ele por mim. Ele deve estar assistindo. Obrigado, Chico.
E assim, o Só Notícia Boa, hoje, ele, além de melhorar o dia das pessoas, que a gente tem umas técnicas tal para fazer tudo isso nas redes sociais e no Só Notícia Boa também, mas ele é receitado por psiquiatras e psicanalistas. Caraca, que espetáculo. Ele é usado em escolas de ensino básico. De ensino básico. Ensino básico. Cara, eu fiquei doido quando eu soube disso, eu fiquei muito feliz. Por quê? Você lembra, quando a gente era moleque, os professores pediam para a gente recortar jornal e revista para levar para a aula e fazer redaçãozinha, tal, não sei o quê. Só que os pais aqui de Brasília não estavam querendo que os filhos lessem jornais e revistas por conta da quantidade de violência, de falcatrua, etc. e tal. E teve uma mãe, que era nossa leitora, que é ainda hoje nossa leitora, que ela levou notícias, deu para o filho dela notícias do Só Notícia Boa. Aí ele imprimiu, levou para a escola, a professora ficou doida, os amiguinhos também, e aí acabaram conversando com a direção da escola e institucionalizou-se. Que legal, Notícia, que legal. Boa para fazer pesquisa escolar. Então, cara, assim, é um projeto assim tão gostoso de fazer, melhora tanto a minha vida, segurou tanto as minhas barras. Imagina, quando você perdeu a Andréia, desculpa falar, mas é verdade, há 3 anos, você perdeu tua mulher. Pois é, mas foram 2 porradas, assim, uma atrás da outra, Santoro. Primeiro eu tive um câncer de próstata. Sim. No ano seguinte, eu achei que eu ia morrer, até falei com o advogado para deixar tudo pronto para as nossas coisas ficarem em nome da Andréia. E aí, um ano depois, ela morre. Irmão, se eu não tivesse o Só Notícia Boa e a minha filha, eu não estaria aqui. Claro. Ou eu teria morrido, ou eu estava doido. Maluco. Isso realmente é uma coisa que Deus nos dá, né? Ele mostra uma coisa, mas ele diz, o caminho é esse aqui, ó. Compensação, né? Compensação, né? Muito legal, muito legal. É @Só Notícia Boa. No Instagram é @Só Notícia Boa oficial, porque derrubaram nossa página de 800 mil seguidores dias depois que a Andréia morreu. Ela foi a 3ª porrada. Olha. A gente tinha 850 mil seguidores e pagaram para derrubar. Para derrubar. Assassinos virtuais. Aqueles robozinhos, aquele mesmo esquema. Existem assassinos virtuais. Não sei se você já ouviu falar disso. Você chega lá, paga R$40 mil, eles derrubam até a página da TV Globo, no Instagram. Que horror. Eles entram com milhares de denúncias simultâneas. Quero nem saber. E aí o Instagram tira a sua página do ar. Foi horroroso. Aí a Lorena começou uma nova página, que é o @Só Notícia Boa Oficial, e hoje a gente está com Lorena é tua filha? Sim, minha filha hoje está com 24 anos. Trabalha contigo. É médica veterinária formada, e agora ela está fazendo a Escola Superior de Propaganda e Marketing para assumir o Só Notícia Boa o dia que papai foi embora. Ou aposentar, né? Ou aposentar. Muito bom. Rinaldo, qual foi o momento mais marcante para você dentro da Manchete? Eu sou um cara de notícia boa, mas esse foi o pior momento da minha vida, velho. Quem faz jornalismo ao vivo, quem faz link, eu vou até abrir aqui, que me dá calor até só de lembrar. Cara, me chamaram para uma entrada ao vivo, no Edição da Tarde, o Jornal do Meio-Dia, para falar sobre uma enchente horrorosa que tinha acontecido na Marginal Tietê. Eram 1, 2, 3 entradas. Eu entrava, falava alguma coisa, chamava um VT, uma matéria gravada que eu tinha feito pouco antes, voltava para mim. Não, eram 2 entradas minhas e um VT, ok? 2 entradas minhas e um VT. E eu encerrava depois. Aí, você sabe que as condições técnicas da Manchete, velho, eram horrorosas. A gente sabe disso. A gente sabe. Apesar da qualidade da imagem ser muito boa, mas a gente que estava na rua, a gente sofria. Bom, no início era muito bom, tá? Eu imagino, mas acontece que você pegou... Eu peguei o velho que vocês usaram no começo, né? Aí estava eu lá, vamos entrar ao vivo no jornal. Pouquinho antes de entrar, me avisa.
caiu o monitor, o sinal do monitor. Eu não tinha mais a minha imagem. Mas até aí a gente se vira, né? A gente, na Manchete, a gente sabe tudo. Ponto eletrônico, eu falei, ok, então você me dá o vai. Me avisaram, ó. Então eu falei, ok, você me dá o vai. Aí eu fiquei parado, estatelado, congelado. E nada. E nada. E nada. Não acredito. Aí eu falei, me dá o vai. E você já estava no ar. É grito, né? Você tá no ar! Aí você toma aquele susto, aquele grito aqui assim na sua orelha, né? Aí eu saí falando, tal, não sei o quê, papapá. Olha, contei o que aconteceu, joguei o cinegrafista para fazer a imagem lá da Marginal, para mostrar o barro que estava no dia seguinte. E aí, enquanto eu falava, me veio na cabeça, eu falei, chamo ou não chamo o VT? Será que deu certo? Será que conseguiram editar o VT a tempo? Era uma entrevista com o governador, na época, falando sobre... Aí, enquanto eu estou falando, assim, de lado, né? Estou falando de lado e o cinegrafista estava com a imagem lá embaixo. Eu viro para ele e faço assim. E aí, né? Ele estava com a imagem lá embaixo, não estava no ar. Foi em off. Tá em off. E aí? Tipo, chamo ou não chamo o VT? Aí o cinegrafista fez assim. O auxiliar fez assim. Não. Eu falei, fudeu. Bom, chamei. Voltou. Chamei o VT, congelou. E eu continuava sem o retorno de vídeo. Calculei, o VT tem 1 minuto e meio. Calculei. Aí um pouquinho antes, me dá o vai. Sim. De novo, a gritaria. De novo. Aí eu encerrei e tal, não sei o quê, papapá, fiz o que eu tinha planejado. A hora que terminou, eu liguei para a redação. Falei, eu quero falar com alguém aí. Mas... Rinaldo, foi todo mundo almoçar, já terminou o jornal. Já foi todo mundo almoçar. Eu enlouquecido, puto da vida, falei, caramba, velho. E não tinha ninguém. Manchete era assim, errou. Deu certo, bacana. Errou, a gente se vira. Opa, já foi. Mas assim, eu sou perfeccionista, entendeu? E eu queria... Mas eu acho que essa foi a parte mais delicada que eu jamais vou esquecer. Mas eu tive várias coisas legais, assim, matérias que foram para o ar. Teve uma vez, Santoro, eu acho que teve até um pezinho do Só Notícia Boa. Fui fazer uma matéria de uma senhora que ficou ilhada dentro de casa numa enchente. E graças à minha matéria, que por algum motivo foi para a rede, o filho dela, que ela não via há anos, achou a mãe e foi buscar a mãe e resgatou a mãe. Que espetáculo! Que legal, que legal. Olha o início do Só Notícia Boa aí. Aí, ó, o início da notícia boa, cara. Mas, pô, teve tanta coisa legal, tanta... Márcia Peltier, quando eu conheci Márcia Peltier, pelo amor de Deus. Márcia Peltier foi para São Paulo para ancorar de São Paulo o Jornal da Manchete no velório do Ayrton Senna. Que eu fui cobrir na rua, teve um pool, assim, todas as emissoras se uniram. Naquela época era diferente, né? Era. E as emissoras se uniram, cada uma deu X câmeras, X cinegrafistas, para ir mostrando ao longo, né? Do velório todo. Isso. Aquela coisa nas ruas de São Paulo, enfim, você se lembra, né? Aquele foi um dia inesquecível. E quando eu vi Márcia Peltier entrando na redação, linda, esguia, cheirosa, simpática, e falou o meu nome, falei, Rinaldo, muito prazer. Que legal, ela é muito gentil, Ela deu entrevista pra gente. Eu adoro as suas matérias, assim, sabe? Ah, que legal. Muito bom. Cara, assim, eu tive muitos momentos, assim, eu só guardo, apesar de estar lascado até hoje, e sem aposentadoria por causa da Manchete, eu não consigo
me lembrar, assim, não que eu não consiga me lembrar, que eu não tenho Alzheimer, mas, enfim, o que prevalece na minha cabeça não são as coisas ruins, são as coisas boas que eu vivi lá. Cara, muita gente bacana, muita gente que me ajudou, muita gente que me ensinou, muito legal, assim, que saudade, assim. E quando você fez contato comigo, aí eu vou te contar. Eu fiquei tão feliz, porque, claro, eu me lembro. Nós dois, eu também. Obrigado. Porque eu me lembro de você no Jornal da Manchete, assim, e você já era o Luiz Santoro. Eu ainda era um iniciante. Isso. Não é? E assim, e eu fiquei muito lisonjeado, fiquei muito feliz, e quero te agradecer. Então, é um prazer falar com você e um prazer falar da TV Manchete. Para nós também. Eu te mandei meu audiobook e você se divertiu com ele. Cara, o seu audiobook, vocês que estão acompanhando aqui, dá licença que eu vou fazer um jabá aqui. Sim, senhor. Vocês que não ouviram ainda o audiobook, ou que não leram o livro Memórias Manchete, é isso? Minha Vida na Rede Manchete e outras histórias de rádio e TV. O livro é uma coisa que eu não li ainda, né? Ele já me mandou, mas eu não tive oportunidade. Mas ele me mandou o audiobook, que tem vários capítulos, vários blocos, assim, na faixa de 4, 5 minutos. E ocorreu que eu tinha levado minha mãe mora comigo aqui em Brasília, ela tem 84 anos, levei minha mãe para o hospital para fazer uns exames, meia-noite. E aí, enquanto ela estava lá do lado de dentro, eu não tinha o que fazer, fui para o lado de fora e lembrei do audiobook. Eu falei, cara, eu vou ouvir. Meu irmão, as pessoas passavam por mim e achavam que eu era um retardado, que eu era doido, que eu sei. Porque eu, na frente do hospital, de madrugada, no frio, rindo, ouvindo as suas histórias. Aliás, Santoro, eu tenho que te dar muitos parabéns pela sua colocação de voz, que é uma coisa muito legal, pelas brincadeiras que você faz com a sua voz, imitando as pessoas, pela sonoplastia, pelas histórias em si, que você é um arquivo ambulante, uma biblioteca ambulante. Eu era uma peste. Então, assim, cara, eu me diverti demais no momento que eu estava tão tenso, eu quero te agradecer. Assim, a gente não tem ideia, irmão, do valor do trabalho da gente na vida das pessoas. Uhum. Às vezes a gente produz, como eu produzo Só Notícia Boa, né? Você produziu o audiobook. Mas às vezes a gente entra com o nosso trabalho no momento em que a pessoa está numa bad, que ela está mal. Está mal. E você ajuda a levantar. Teve uma vez que eu chorei aqui em casa, Santoro, porque eu acordo normalmente, agora eu não consigo mais, porque quando eu acordo eu já tenho que começar acelerado para fazer o Só Notícia Boa, porque a Andréia fazia o Só Notícia Boa pela manhã, porque ela gostava de acordar cedo. E eu pegava a partir das 10. Então eu acordava tranquilo, tal, ia ver rede social, que as pessoas tinham escrito. E aí uma pessoa, eu não lembro se era homem ou se era mulher, mas isso não faz menor diferença. Aí ele começa a me escrever um textão, assim, ele escreveu na rede social, no Instagram. Em suma, ele estava dizendo que ele ia se suicidar. Meu Deus. Mas ele contou isso no final do texto, irmão. Ele falou assim, olha, eu sou fulano, eu moro em tal lugar, eu não consigo tirar o pé da cama, eu tenho depressão, tarará e tarará, 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 tarará. E antes que eu cometesse uma besteira, eu encontrei Só Notícia Boa. E eu estou te contando isso para dizer que você salvou meu dia. Irmão. Isso não tem preço. Eu ganhei uma vida, porque eu salvei uma vida. Isso não tem preço. Então é isso que eu quero dizer sobre o seu audiobook também. A gente não tem ideia de como a gente vai atingir a pessoa naquele determinado momento em que ela vai ouvir ou ler o material que a gente produziu. E a gente faz toda a diferença, Santoro. Eu tenho muita certeza. E sou muito grato por ter esse veículo hoje na minha mão, Só Notícia Boa. Muito, cara, é muito gratificante. E ainda mais a gente que é de cabelo branco, né, irmão? Que a televisão não quer cabelo. Não tem mais nada, não. Só tem uns espalhados aqui, pô. Não... A gente sabe que a televisão não quer mais saber de cabelo branco. Imagina. Eles não querem. Primeiro ninguém quer saber de velho.
Ninguém quer saber. É a tal do etarismo, cara, que eu combato com tudo no Só Notícia Boa, o etarismo, porque as pessoas... irmão, vamos ser honestos, nós demos certo. Graças a Deus. Porque quem chega na nossa idade, vivo, deu certo. Deu certo, exatamente. Então, as pessoas que ficam zoando com os velhos, que praticam o etarismo, poxa, eu torço para que você consiga ficar velho. Ficar velho. Ficar velho é uma ciência. Ficar velho é uma ciência, ficar velho é uma vitória, sabe? E é uma bagagem, é um aprendizado. Puxa vida. Cara, eu assisti a Elis Regina ao vivo. Eu apresentei Elis Regina. Eu assisti Freddie Mercury ao vivo no Morumbi, em São Paulo, quando eu fiz 17 anos, na noite do dia 20 de março. Eu fui para o show terminou no dia 21, já era de madrugada, e foi quando eu fiz 18 anos. Assim, eu vivi coisas maravilhosas. É muito legal você passar por essa vida e viver tudo que a gente viveu e estar aqui para contar a história. Então, envelheçam. Eu vou contar uma história que perguntaram uma vez para o Clint Eastwood, quando ele tinha 93, porque agora ele está com 94 anos, como é que ele conseguia, né, ainda com aquele vigor, dirigir filmes, fazer alguma coisa. Ele disse, todo dia quando eu levanto, eu não deixo o velho entrar. Sensacional, cara. Sensacional. É isso. Mas assim, na boa, vamos falar uma verdade? Eu só lembro que eu tô velho quando eu olho no espelho, e eu olho 2 vezes por dia, 3 vezes por dia quando eu vou escovar os dentes. Ou tomar banho. Fora isso, cara, eu esqueço. Eu vou escovar os dentes no tanque para não olhar para minha cara. E eu tô com 62, você tá com 74. E muito bem, hein? Parabéns. Parabéns. Vamos tocar. E agradecer a Deus pela vida. E vou terminar o jornal, como a gente terminar o nosso papo, como a gente terminava o jornal, porque você falou que a gente estava boa noite. Antes de você fazer isso, por favor. Sim, pois não. Eu me emocionei tanto, cara, quando eu assisti a sua entrevista com a Maitê Proença. Maitê. Porque você começa com a abertura que eu mais amava da TV Manchete, que era aquela vinheta da explosão. Pararam, 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 Rede Manchete. E aí você termina com a música que às vezes até uso, né? Que é a música de encerramento, da vinheta de encerramento do Eles voando, as cidades onde a Manchete tinha cobertura. Cara, isso é um revival, é uma emoção tão gostosa. Eu quero agradecer a você por ter feito isso e você ter resgatado isso para ninguém jamais esquecer, porque no momento que você coloca no YouTube, é para sempre. Para sempre, exatamente. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado de coração. Eu vou terminar como terminava o jornal, tá? Não era boa noite, não era. Fique com a gente. E eu fiz isso aqui em Brasília, rapaz. Viu? Me proibiu, porque eu estava na Band e ele tinha sido da Manchete. Uhum. Ele falou, não faça mais isso. Porque isso remete à TV Manchete. E as pessoas vão saber. Eu fiquei muito chateado, porque assim, era uma forma de eu expressar o meu carinho também pela Manchete. Obrigado, Santoro. Fique com a gente, você também. Fique com a gente. Um abraço, irmão. Fica com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado.